Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Ramilfo Ensina. Quem foi Abraão? Abraão, ele também passou por uma experiência de sacrifício. O que é a teologia da família? Você quer receber uma bênção ou ser uma bênção? Veja isso e vamos aprender juntos. Olá, amigos e amigas. Então, hoje nós vamos aprender sobre a lição do Vem Segue-me dessa semana. E a designação é Gênesis capítulo 12 a 17 e Abraão capítulo 1 e 2. E eu espero que nós possamos aprender juntos. E nós temos muitas coisas importantes e doutrinas, né? Com uma visão de aplicações especiais. Eu gostaria só de enfatizar e relembrar que eu estou compartilhando a minha visão, os meus estudos, e não é a única forma de fazer ou de estudar as escrituras ou de entendê-las. Mas espero que eu possa contribuir nos seus estudos pessoais também. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Abraão e vamos aprender um pouco sobre a teologia da família. O que seria a teologia da família? Em Abraão 1, versículo 1, diz: E na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar outro lugar para morar. Então nós vemos aqui Abraão ensinando algo que vai acontecer em todas as famílias. Os filhos nascem, são educados, crescem, aprendem, se desenvolvem e um dia vão sair de suas casas e constituir uma família. Então vamos lembrar que Abraão ele estava na cidade de Ur e houve um momento que nós vamos ver daqui para frente que o Senhor então pediu para que Abraão saísse daquela cidade, da terra dele, e ele fosse para uma outra terra, né? Então nós vemos aí no mapa que ele saiu de Ur e aí ele foi para Arã e depois ele foi para Canaã. Então nós vamos ver esses episódios e experiências da vida de Abraão e de sua esposa. Então o que seria a teologia da família? Uma coisa importante, nós pais precisamos entender que é a nossa responsabilidade, conforme revelação moderna e antiga, dada pelo Senhor, de que nós temos que ensinar a doutrina aos nossos filhos. E a doutrina da família precisa ser ensinada para os nossos filhos. Então nós vamos ver o que é essa doutrina da família, ou melhor, a teologia da família. Então a teologia da família é algo que nós já ouvimos falar muito, conhecemos bem. Imagine uma ponte conforme essa figura, e é uma ponte onde nós estamos caminhando para voltarmos à presença de Deus. Mas essa ponte ela é sustentada por três pilares, vamos dizer, doutrinários e talvez fundamentais no plano de salvação. Então, o primeiro pilar que nós conhecemos é a criação. O segundo pilar é a queda. E o terceiro pilar é a expiação ou o sacrifício expiatório de Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu vou tentar auxiliar ou ampliar a nossa visão em relação ao que devemos ensinar aos nossos filhos. O primeiro pilar é a criação. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre a criação. Adão e Eva foram criados. O Senhor disse que não era bom que Adão estivesse só. Nós precisamos aprender que a família ela precisa crescer unida, junta. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre estabelecer Sião. E estabelecer Sião começa com o indivíduo e claro que com sua família. E a sua família leva Sião para outros lugares, na igreja e outros lugares. Então, se os pais não ensinarem, vai ficar muito difícil os filhos entenderem
receberem inspiração e revelação e se comprometerem com Deus através de convênios em relação à família. Então vamos entender que a importância desse pilar da criação foi algo que Adão e Eva foram casados, é algo que às vezes o mundo, infelizmente, alguns vídeos anteriores eu já falei sobre isso, nós ouvimos muitas doutrinas anti-família, contra a família, contra essa instituição que Deus desde o início, intencionalmente, criou homem e mulher para constituir a família. Então Adão e Eva foram casados legal e legitimamente e foram selados no templo do Jardim do Éden. Então, na verdade, o Jardim do Éden pode e é considerado um templo, era onde Deus habitava, pelo próprio Senhor. Então, essa história de que Adão e Eva, quando houve a queda, eles quebraram ou feriram a lei da castidade. Então, isso é mais uma mentira de uma doutrina falsa. Mesmo porque quando Adão e Eva foram criados, o próprio Senhor fez o casamento deles legal e legitimamente como marido e esposa e selou os dois. Tanto que depois ele deu o mandamento, multiplicai e enchem a terra. Então eles de forma nenhuma poderiam quebrar a lei da castidade, sendo que eles eram casados legalmente e legitimamente e eram selados. Então essa é uma doutrina que precisa ser ensinada aos jovens. Hoje o mundo ensina que até Adão e Eva quebraram a lei da castidade, por isso que não tem importância. Então essa é uma mentira e precisa ser dito claramente. Assim como a oposição e essas doutrinas antifamília falam abertamente contra os mandamentos de Deus, nós temos que ter a coragem também de falar abertamente e claramente, a começar pelos nossos filhos, ensinando essa teologia da família. E começa pela criação. Então a criação, no processo do plano de salvação, ela tem a sua importância. E começa aqui. O outro pilar é a queda. Então houve necessidade de acontecer a queda. Então nós precisamos entender que a queda foi uma necessidade. Nós falamos isso numa aula anterior, que Adão e Eva então tiveram a escolha, né? o arbítrio, como nós falamos. Eu vou falar um pouquinho sobre o arbítrio, até porque a palavra livre-arbítrio que o mundo, ou mesmo a gente lê, a escritura, não está errado falar livre-arbítrio, mas o que está errado é o entendimento do conceito do livre-arbítrio. Nós vamos entender isso melhor. O ideal mesmo seria o que está na seção do número 101, versículo 78, quando o senhor fala do arbítrio moral. Então, quando fala livre-arbítrio, a gente deveria inverter essa palavra. É um arbítrio livre, ou seja, você tem o arbítrio e você também tem a liberdade. E eu vou abordar esse assunto. Mas, a respeito da queda, a queda foi importante acontecer. Por quê? Porque ela proporcionou para Adão e Eva deles usarem de seu arbítrio e liberdade para terem uma experiência mortal e terem filhos e filhas para a sua posteridade. Então nós já vimos isso logo no início do estudo do Vem e Segue-me, o início, né, quando Adão e Eva foram criados, o propósito, e o Senhor falou multiplicar e encher a terra, e ele disse, olha, vocês não podem comer desse fruto, mas vocês devem escolher o que vão fazer. E a escolha foi essa. Então Adão e Eva, na verdade, receberam 2 mandamentos do Senhor, e onde eles deveriam fazer a melhor escolha, e eles fizeram, embora eles teriam que sofrer por isso, consequências, mas fazia parte do plano. E o Senhor falou, eles não eram, na verdade, eles tinham a escolha, não é, de comer ou não comer do fruto, ou conhecer o bem e o mal para poder cumprir o mandamento de multiplicar e encher a terra. Então, o próximo pilar, que seria expiação, mas antes de nós falarmos um pouco da expiação, eu gostaria de abordar essa doutrina da queda e a importância do arbítrio e a liberdade. Então vamos ver
uma escritura que às vezes a gente estuda ou até conhece ela bem, mas quando a gente estuda o plano de salvação de uma forma profunda e começa a estudar as escrituras e começa a entender o processo, a gente vai entender a doutrina da forma que deve ser. Então lá em 2 Nef 2, 26, ele diz lá: e o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. Então, o plano de salvação, a criação, a queda, e houve a queda, por isso que houve necessidade de ocorrer a expiação, para poder redimir os filhos de Deus por causa da queda. Agora, nós falamos no vídeo anterior, e nós aprendemos que nós não nascemos com o pecado original de Adão e Eva. Tanto que nós vimos que o Senhor perdoou a transgressão de Adão e Eva. O que acontece é que nós nascemos num mundo em pecado, e então nós precisamos ser redimidos, porque nos tornamos mortais. E por causa da expiação, e nós vimos nas aulas anteriores que a ressurreição é uma realidade, vai acontecer com todas as pessoas, sejam bons ou maus. Mas a vida eterna é uma possibilidade que nós temos que fazer por merecer. Então, aí no 26 ele diz: e porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal. Então, eles aqui fala que por causa da queda, né, nós nos tornamos livres, ou seja, nós temos uma liberdade. Então, nós estamos falando aqui, em relação ao versículo 26, que nós somos livres, como ele continua dizendo, para agirem por si mesmos e não para receberem ação, salvo se for pelo castigo da lei, ou seja, se você já obedeceu a lei ou desobedeceu, você vai ter uma consequência. No grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Então, esse versículo 26, ele está tratando do arbítrio de uma forma que ele está dizendo, nós somos livres para agir por nós mesmos, e isso se refere ao arbítrio. O que seria, então, esse arbítrio? Aí nós vamos ver. Lá no versículo 27, ele também está falando da liberdade, mas ele não está falando do arbítrio. E ele diz assim: portanto, os homens são livres segundo a carne. O que seria ser livre segundo a carne? Que nós estamos num mundo, como nós vimos, nós nascemos num mundo em pecado, e de acordo com as circunstâncias da mortalidade, a nossa liberdade muitas vezes é condicional. Embora eu sei o que é certo e errado, e eu procuro escolher a melhor parte, como o Senhor ensinou a Marta, naquela experiência, mas às vezes por causa de uma determinada lei, a minha liberdade eu não posso usar. Então existem algumas leis e nós vamos entender melhor. Então, quando ele fala, portanto os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna. Então essa é a liberdade. Vamos lembrar que arbítrio e liberdade, embora parecem ser as mesmas coisas, elas estão interligadas de uma certa forma, mas o arbítrio é um dom de Deus. Lá no início, nós vimos no início das lições desse ano, do Vem Segue-me, que, na verdade, Lúcifer, Satanás, ele apresentou um plano, e no plano dele ele está dizendo, olha, eu vou salvar a todos. O que ele queria, ou o que estava lá, em alguns parágrafos, né, do plano dele, era que nós não teríamos o arbítrio. E o Senhor falou, não, isso é um dom que eu dei para os meus filhos, e isso não vai ser tirado. Né? E ao invés, talvez, de ele reformular o plano, mas ele resolveu, como nós vimos, se rebelar. Então, vamos entender que o arbítrio é um dom de Deus, ou seja, que é o exercício da vontade, o poder de escolher. E isso nunca vai ser tirado de nós. Eu posso não ter a liberdade de certas coisas, mas o arbítrio não foi tirado. O arbítrio é o dom de Deus, onde eu tenho o domínio das minhas ações e pensamentos.
E isso ninguém pode tirar. Alguém pode me prender com correntes, mas ninguém vai poder tirar a forma que eu penso, a forma que eu considero o que é certo e errado. Então, a minha liberdade pode ser presa, mas o meu arbítrio nunca vai ser tirado. E a liberdade, por sua vez, é o privilégio de fazer nossas próprias escolhas, mas condicional devido às condições da mortalidade. Então, eu gostaria de... não dá para mim usar essa aula, por exemplo, para falar disso tudo, mas eu convido vocês a estudar esse discurso do Elder Oaks, intitulado O Arbítrio e a Liberdade. Procure lá nos dispositivos da igreja e estudem esse discurso profundamente. Vocês vão ter a visão de uma forma assim que o Elder Oaks explica de uma forma muito clara e especial sobre esse assunto. Que nós possamos buscar entender melhor isso. Eu gostaria só de usar uma citação do Elder Christofferson, onde ele diz a respeito da liberdade e do arbítrio. Ele diz o seguinte, e é um discurso que ele fez na conferência de outubro de 2009 e foi publicado na Liahona de novembro de 2009, tá? E essa parte está na página número 105. E o discurso é intitulado Disciplina Moral. E ele diz o seguinte, já ouvi alguns pais dizerem que não querem impor o evangelho a seus filhos, mas desejam que eles decidam por si mesmos sobre o que acreditarão e seguirão. Esses pais pensam que assim estarão permitindo que os filhos exerçam seu arbítrio. O que eles esquecem é que o exercício inteligente do arbítrio exige conhecimento da verdade, das coisas como elas realmente são. Em Doutrina e Convênios 93 fala sobre isso. Sem esse conhecimento, não se pode esperar que os jovens, os nossos filhos, compreendam e avaliem as alternativas que se lhes apresentarem nesse mundo, nessa vida. Então, muitos pais às vezes falam, não, mas eu não posso tirar o livre. O pai e a mãe recebeu a responsabilidade de educar os filhos pelo exemplo e precento, mas isso, o Senhor, ele não disse você tem que tirar o arbítrio dele. Então, você não precisa tirar o arbítrio do seu filho, usa o seu, para dizer para ele, olha, em casa tem regras, o correto é isso e nossa família vai fazer isso. Então, o pai e a mãe, usando o seu arbítrio, o seu conhecimento, com mais experiência com seus filhos, vai proporcionar essa oportunidade do que o Elder Christofferson está nos ensinando. Então, é uma, na verdade, disciplina moral, né? Onde se nós ensinarmos a teologia da família no lar, os filhos entenderem a importância da criação, da queda e da expiação, e o que isso tem a ver com a família, eles vão ter uma visão ampliada, e aí, com certeza, eles vão ter um entendimento melhor. Ok? Espero que possa ter ficado claro. O terceiro pilar, que faz parte do plano, né? Criação, queda e expiação. Que muito provavelmente no plano todo, essa é a parte fundamental. Porque se não houvesse queda, não haveria necessidade da expiação. Por isso, então, que Cristo disse para o Senhor, envia-me a mim e faça-se segundo a tua vontade. E ele, então, se colocou à disposição. Como aconteceu a queda pela escolha de Adão e Eva, então, o Senhor, então, dentro do plano, ele executou de acordo com o que foi combinado. Então, a expiação é a parte fundamental do plano de salvação, para que as famílias pudessem ser seladas e retornarem à presença de Deus. Então, a parte importante da expiação, e nós precisamos ensinar isso mais. Eu gosto muito da escritura de Jacó 4, onde ele fala algo que nós precisamos fazer com mais constância. Então tá lá, Jacó 4, no versículo número 12. Ele diz assim, e agora, amados, não vos admireis de que eu vos diga estas coisas. E aí então ele faz uma pergunta. Por que não falar, pois, da expiação de Cristo e conseguir um perfeito conhecimento dele, assim como o conhecimento da ressurreição e do mundo futuro?
Ele está perguntando, por que não falar da expiação? A expiação é o centro do plano todo. É a razão de Cristo ser o nosso Salvador. Então, por que não falar, né? Se o mundo hoje está falando tudo contra a família, então por que nós não falarmos mais da expiação, estudarmos mais? Eu posso garantir, eu já fiz alguns estudos pessoais sobre expiação, e eu tenho certeza que eu não vou esgotar esse assunto. Sempre quando a gente ouve um discurso numa conferência geral, nós vemos as autoridades, quando ensinam na expiação, sempre acrescenta algo mais que eu não tinha observado, eu não tinha visto daquela forma, e isso acrescenta. Então a gente percebe que tem muitas coisas, né? Mas claro, podemos perguntar ao Senhor, buscar revelação e entender melhor. E até onde nós entendemos, nós vamos aplicar. Então eu gostaria de usar um gráfico aqui para resumir isso tudo da importância do plano de salvação. Vamos entender aqui o plano de salvação, plano de redenção, plano de misericórdia, né? Tem vários nomes. Então nós estamos vendo aqui 3 colunas, que são os pilares: criação, queda e expiação. Tem algumas escrituras aqui de referência, se depois vocês quiserem fazer um estudo pessoal, eu os convido a fazer. Mas para que nós possamos ter um resumo, uma visão geral da importância desses pilares, criação, queda e expiação, nós temos que fazer algumas perguntas. Vamos lembrar que na criação, Adão e Eva habitavam no jardim do Éden, né? Então a pergunta é: Adão e Eva habitavam com Deus? Então, nesse momento do pilar da queda, a resposta que nós temos é sim. Eles tinham um relacionamento com Deus, eles andavam e falavam com Deus. Agora, quando aconteceu a queda, eles já não estavam mais na presença de Deus, não habitavam mais com Deus, porque eles foram expulsos por causa da morte espiritual, né? Ou seja, estavam fora da presença de Deus. E aí a importância da expiação, que vem então unir isso tudo, ou fazer uma ligação disso tudo. E aí, por causa da expiação, se nós aceitarmos a expiação, se nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, fizermos convênio e buscarmos cumprir da melhor forma possível, aí então nós vamos ter uma relação com Deus e como Deus também. Então olha só aqui, criação, queda e expiação. Cada um desses passos é importante. A segunda é uma outra pergunta, que então Adão e Eva tinham vida eterna? Então, quando eles estavam no jardim do Éden, na criação, sim, eles tinham vida eterna, eles não morriam, né? Eles não iam morrer, eles estavam lá, ou iam viver lá eternamente. Mas, depois da queda, o que aconteceu? Aí eles não tinham mais vida eterna. Por quê? Porque então eles, por causa da expulsão da presença de Deus, eles se tornaram mortais. Então a morte física é introduzida na Terra por causa também de Adão e Eva. Então muito cuidado, às vezes algumas pessoas às vezes falam, mas se eles vivessem lá, e as escrituras ensinam isso, se eles vivessem lá e não escolhessem não multiplicar, encher a terra e tudo mais, nós não estaríamos aqui. Nós temos que ser gratos. Nós vimos nas aulas anteriores que Eva se alegrou, mesmo ela recebendo uma punição, não maldição, mas uma punição, ela ficou contente, porque eles iriam conseguir cumprir aquele mandamento que o Senhor havia dado de multiplicar e encher a terra. E por causa da expiação, então, não somente eles vão ser ressuscitados, mas também nós vamos ter vida eterna. Então lembra que eu falei que a ressurreição é uma realidade e vida eterna é uma possibilidade. Então por causa da criação, da queda e da expiação. E aí uma outra pergunta que nós temos que fazer é se lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham progresso pleno, completo. Então a resposta que nós temos, segundo que nós estudamos, é não. Eles não tinham nenhum progresso, eles só sabiam bem, eles não tinham outra coisa. Então eles não tinham progresso nenhum, eles só tinham um caminho, né? E por causa da queda, proporcionou então a eles essa opção.
Então eles eram capazes de progredir escolhendo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E a expiação, então, é o progresso eterno e celestial também. Vamos continuar progredindo por causa da queda. E a expiação vai proporcionar isso eternamente. A outra pergunta é que se lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham conhecimento pleno, completo. Então a resposta também é não. Eles não tinham, eles só sabiam o bem. Eles não tinham outra opção. Embora o Senhor falou, olha, vocês não podem comer daquela árvore, mas vocês escolhem se vocês vão comer ou não. Então, e nós vemos lá que Adão, ele foi o primeiro a ser tentado e ele falou, não vou comer, porque Deus falou que não é para comer. E Eva, então, Lúcia enganou Eva, e Eva, então, comeu do fruto, porque ela viu que não tinha outra forma de eles cumprir o mandamento de multiplicar e encher a terra. E depois ela foi conversar com Adão, e ele disse, olha, se eu for expulso e você ficar, nós não vamos conseguir. Então aí Adão entendeu, e os dois entenderam como casal, que era importante, embora houvesse consequências, mas era importante eles cumprirem aquilo. E por causa da queda, então, aí nós vemos que eles então tinham pleno conhecimento agora do bem e do mal. E a expiação, o que faz isso? Que nós vamos continuar com esse conhecimento de forma interminável. Sobre os filhos, Adão e Eva podiam ter filhos? Bom, nós já sabemos, lá no Jardim do Éden não, eles não podiam ter, né? Porque eles só conheciam o bem, né? Eles não sabiam ainda como era o multiplicar e encher a terra, mas eles receberam o mandamento e aprenderam como isso iria proceder ou acontecer. Aí, por causa da queda, sim, eles eram capazes de gerar filhos na terra. Vamos lembrar que Adão e Eva foi casado legitimamente por Deus e selados. Eles já eram marido e esposa. Então, eles puderam gerar filhos e a sua posteridade na terra. E a expiação nisso tudo vai nos proporcionar, por causa do ato da expiação de Cristo, e ele vai nos redimir, nós vamos poder viver com a nossa família eternamente e ter progênies também lá, né, como deuses. Então, plano de Deus, se nós vermos aqui, a parte da criação tem 2 partes sim e 3 partes não. Da parte da queda tem 2 partes não e 3 partes sim. E a expiação veio coroar isso tudo. É só positivo. Então, se nós fizermos a nossa parte, né, nós vamos ter todas essas promessas a nós, como um convênio que Deus fez, que nós vimos desde a época de Adão. Ok? Então, espero que possa ter ficado claro isso aqui. Uma coisa importante também, Abraão, nós vamos, quando chegar nessa lição, que vai ser a próxima lição, nós vamos aprender um pouco sobre o grande sacrifício que Abraão teve que fazer com o seu filho Isaque. Às vezes a gente esquece de alguns detalhes antes de acontecer essa experiência, de Abraão cumprir esse pedido do Senhor, essa ordem do Senhor de sacrificar o seu filho. Vamos lembrar que Abraão passou por essa experiência. Então, se nós vemos aqui Abraão, versículo 5, diz, meus pais, tendo se afastado de sua retidão e dos santos mandamentos que o Senhor, seu Deus, lhes dera, voltando-se para a adoração dos deuses, dos pagãos, recusaram-se totalmente a dar ouvidos à minha voz. E no 6 diz, pois seu coração estava determinado a fazer o mal, estava completamente voltado para o Deus Euquena, e o Deus de Líbna, e o Deus Mamacra, e o Deus de Corás, e o Deus de Faraó, rei do Egito. Então, infelizmente, os pais de Abraão, eles se desviaram do evangelho. Depois nós vamos ver que eles voltaram, mas eles se desviaram, eles perderam a sensibilidade e começaram a fazer aquilo que o povo que vivia naquele lugar adorava deuses, estátuas e assim por diante. Então nós vamos ver no versículo 15 e 16, e quando levantavam as mãos sobre mim, a fim de sacrificar-me e tirar-me a vida, eis que levei minha voz ao Senhor, meu Deus, e o Senhor escutou, e ouviu e encheu-me com a visão do Todo-Poderoso.
E o anjo de sua presença pôs-se a meu lado e imediatamente soltou minhas ligaduras. E sua voz disse-me: Abraão, Abraão, eis que meu nome é Jeová. Então, olha só, o próprio Cristo foi lá, né? Esse anjo que fala aqui é o próprio Jesus Cristo indo lá e diz que ouviu a oração dele e desceu para livrar ele, para levar-te para a casa de teu pai e de toda a tua parentela, para uma terra estranha que não conheces. Então, ele foi, né, liberto, e nós vemos, essa é uma foto conhecida, né? Mas nós temos o facsímile número 1, que retrata exatamente isso. Então, lá no número 1, que é como se fosse uma representação simbólica de um anjo voando, né, ou no ar, representa Jesus Cristo. É só ler lá, número 1. Na mesa deitado, número 2, é Abraão. Ele ia ser, na verdade, sacrificado pelo sacerdote que adorava os deuses lá. E é o sacerdote Euquena, né? E que é o número 3 lá. Ele ia. Então Abraão, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, era uma situação totalmente crítica, né? E aqui então nós vemos que o Senhor, no 16, diz que ouviu a oração dele e o próprio Senhor foi lá e libertou ele. E nós vamos ver depois então que aquele altar foi destruído pelo poder de Deus, né? E isso ele estava numa cidadezinha não muito conhecida ou não mais importante, né? Toda a nação do Egito ficou sabendo do episódio, que foi destruído aquele local, né? Então, agora, o que eu quero dizer com isso? Em preparação para a próxima aula, nós vamos aprender a doutrina e os princípios do porquê que Abraão obedeceu ao Senhor sacrifício para ser sacrificado. Então, aí nós vamos ver o nível de fé que Abraão exerceu aqui. Porque ele poderia muito bem, quando ele ouviu a voz dizendo: olha, leva teu filho lá e sacrifica, ele ia lembrar dessa experiência. E ele dizia: olha, isso já aconteceu comigo, mas eram sacerdotes não autorizados, eram pessoas que adoravam ídolos, né? E faziam sacrifícios de pessoas humanas, né? E tanto que houve episódio lá no versículo 11, fala sobre que eles também sacrificavam, eles iam sacrificar Abraão e eles já haviam sacrificado algumas pessoas. E diz aqui, ora, lá no versículo 11, ora, esse sacerdote oferecera sobre esse altar 3 virgens de uma só vez, 3 moças, né? As quais eram filhas de Onita, um descendente real direto dos lombos de Cão. E aí diz, essas virgens foram oferecidas em sacrifício por causa de sua virtude, e recusaram-se a curvar-se para adorar deuses de madeira ou de pedra, e foram, portanto, mortas sobre esse altar, segundo o costume dos egípcios. Então já tinha acontecido, pessoas antes de Abraão, naquele momento, de ele ser liberto, né, pelo Senhor, já outras pessoas foram sacrificadas. E aqui foi registrado dessas 3 moças. Inclusive o Elde Maxwell, que foi um dos apóstolos da igreja, ele disse que essas 3 moças são comparadas na verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? No nível de retidão. Então, se nós somos lá em Deuteronômio 4:28, fala que o Senhor já tinha avisado que as pessoas iam adorar deuses que não falam, que não ouvem, que não cheiram, que não comem, né? E é exatamente o que estava acontecendo aqui. Eles adoravam estátuas, ídolos, e hoje não é diferente, né? As pessoas às vezes falam que é de forma simbólica, mas existe um Deus vivo que ouve, que fala, que responde, né? De você ter talvez um busto ou uma estátua representando simbolicamente alguma coisa, não tem problema nenhum. É como uma foto que nós temos de parentes, de pessoas ou até estátuas, né? Mas não adorar isso, não fazer promessas para isso, não buscar respostas ou orar para aquela estátua achando que ela vai falar comigo. Porque tem um Deus verdadeiro. E ele fala isso lá em Deuteronômio. Quando a gente chegar nessa parte da lição, nós vamos entender melhor também. Mas eu queria deixar claro, para ficar na nossa mente, que aí na próxima aula nós vamos entender Abraão, né? Abraão podia ter lembrado dessa experiência e falar: peraí, eu estou ouvindo a voz de Deus ou eu estou ouvindo a voz da oposição? E aí nós vamos entender melhor.
E aí então vamos ver que o Senhor disse para Abraão sair da terra dele, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta que diz: que bênçãos podem receber as pessoas que assumem compromissos de serem diferentes à maneira do Senhor? Ser diferente à maneira do Senhor não é tão fácil, e nós sabemos disso, né? Então nós vemos nesse mapa aqui que o Senhor então falou para Abraão ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, sair lá de Ur, para Harã e depois para Canaã, por uma terra que ele disse lá para ele, de uma terra que você, lá no 16 ele fala, né? Para sair do convívio do pai, da parentela, por uma terra estranha que você não conhece. E aí então nós vemos que Abraão foi obediente, ele pegou a esposa dele e saiu conforme o Senhor pediu. Essa escritura nós podemos ler aqui em Abraão 2 ou Gênesis 12, versículo 1 e 2. Eu gostaria de usar o Gênesis 2, 1 e 2, embora no Abraão 2, versículo 3, 9 e 10, ele fala, é o mesmo episódio, né? Mas eu gostaria de usar o que está na Bíblia, no Velho Testamento, para nós podermos entender. Então a escritura diz o seguinte, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor também, eu vou te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então eu até coloquei uma pergunta lá em cima, como título: você quer ser uma bênção ou você quer só receber bênção? Às vezes tem pessoas que só querem receber bênção, mas elas não querem ser uma bênção. O que seria ser uma bênção? Uma das melhores, na verdade, de definição que eu encontrei de ser uma bênção é de você ser um favor divino. Por exemplo, os missionários, eles são uma bênção na vida de todas as pessoas que aceitam o evangelho através do ensino, aceitam fazer convênios e se tornam membros da igreja. Então eles são uma bênção para essas pessoas, um favor divino, um meio de felicidade para essas pessoas. Então uma das melhores definições, se nós buscarmos no guia de estudo, tudo, né, não tem isso, mas que eu encontrei analisando e estudando um pouco, é essa. Quando você se torna uma bênção para alguém, você é um favor divino às vezes. De uma forma, por exemplo, no seu chamado, você pode se tornar uma bênção na vida das pessoas, ensinando a doutrina correta, alinhada com os manuais, com as escrituras e as palavras dos profetas, das autoridades gerais. Não é? Você pode ser uma bênção sendo um exemplo, você pode ser uma bênção ensinando, amando ao mesmo tempo, mas o que é certo e o que é errado. Então você pode ser uma bênção dessa forma. Ou seja, de uma outra forma, você é um favor divino, é um meio de felicidade para as pessoas. No lar, da mesma forma, nós podemos ser uma bênção no lar. Quando fazemos as coisas, ensinamos, nos cooperamos, né, entre nós, famílias, e cada um tem uma tarefa, cada um cumpre a sua tarefa. Então eu posso ser uma bênção. Claro que é importante receber bênçãos, gostamos de receber bênçãos, mas nós não podemos só viver de uma forma querendo receber bênçãos. Agora, vamos entender a doutrina desses dois versículos e alguns princípios aplicáveis que eu, já há alguns anos atrás, eu fiz esse estudo, eu já inclusive já postei essa apresentação em várias outras oportunidades, em aulas, vídeos e tudo, mas eu gostaria de repetir para ficar claro aqui. Então, ora, o Senhor disse a Abraão. Então a palavra ora, né, a gente precisa entender que ora, atualmente o Senhor está dizendo para Abraão, ora, nesse momento, né, e aí diz lá, o Senhor disse. O que o Senhor disse? Então quando Deus fala, o debate cessa. Né? Eu posso até ter minha opinião, mas o Senhor falou, o debate deve cessar. Aí ele diz a Abraão, ele falou, né, que era um homem obediente. Deus sabia disso. Deus, ele sabia o nível de obediência de Abraão. Né? Quando ele falou para ele, então, sai da tua terra, ele estava dizendo, me obedeça.
Assim como ele falou para Adão e Eva. Ele deu instruções e então ele disse para Abraão também, olha, me obedeça, sai da tua terra. Embora Abraão, ele tinha escolha também, de ir ou não. Mas ele foi, a gente sabe que ele foi. E ele falou, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Então o Senhor estava mostrando um princípio mais elevado a Abraão, dizendo, olha, me priorize mesmo acima da tua família. Então nós vamos ver isso na próxima aula, onde quando o Senhor pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque, ele priorizou Deus acima da família. Embora ele tinha certeza que era Deus que estava pedindo. Nós vamos ver os detalhes na próxima aula. Mas aí está um princípio. Priorizar Deus mesmo acima da família. Quando os jovens, os rapazes se preparam e saem para a missão, eles estão priorizando Deus acima da família. Porque eles deixam estudo, eles deixam videogame, eles deixam as coisas que eles tinham, o quarto arrumado, roupa lavada, comida feita. Eles deixam todas essas mordomias para poder servir ao Senhor. E eles vão ter que fazer isso. Eles vão ter que aprender, se desenvolver. E isso é priorizar o Senhor. Quando nós aceitamos um chamado, da mesma forma, nós estamos, embora, muito cuidado, às vezes, tem pessoas, alguns homens, às vezes, falam, eles se descuidam da família e diz que é o chamado que ocupa ele. Então, muito cuidado. Essa não é um alinhamento que o Evangelho ensina. A relação de priorizar o Senhor é que a sua família esteja bem também. Então é algo que nós temos que aprender a fazer ou cuidar das prioridades mais importantes. Então, se você às vezes tem um filho que está doente, você precisa dar atendimento a ele, e de repente alguém te chama para uma reunião, isso não é priorizar o Senhor, largar o filho doente e ir para a reunião. Então você tem que usar do bom senso e de sabedoria. Mas, por exemplo, se você é chamado para a missão, aí você tem que priorizar o Senhor. Você não vai deixar sua família mal só porque você foi servir ao Senhor fora de casa. Eu tive o privilégio de ser chamado como presidente de missão, e quando nós somos chamados, eu e minha esposa, nós, na verdade, priorizamos o chamado. Embora os nossos filhos já estão casados, adultos e tudo mais, mas se nós tivéssemos, eles iriam conosco e tudo, mas alguns pensam, não, mas eu vou deixar tudo, minha casa, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Isso é priorizar o Senhor em primeiro lugar. Aí quando o Senhor diz, para a terra que eu te mostrarei, qual é o princípio que ele estava ensinando aqui, elevado? Eu esteja no lugar onde eu quero que você esteja. Isso não só lugar de local, loco, mas também, às vezes, num chamado. Às vezes, como nós falamos no vídeo, na aula anterior, que eu falei dos secretários e secretárias, e às vezes alguns acham que eu só sou um secretário. Mas é o que o Senhor está dizendo, esteja no lugar onde eu quero que você esteja. Agora eu preciso de um bom secretário como você, ou secretária. E quando o Senhor precisar de você em outra, eu lembro que eu servi como presidente de Estaca por quase 11 anos. E eu lembro que mais ou menos 8 anos, 9 anos já na presidência, eu entendo que, não, é lógico, a gente sempre pode fazer melhor e buscar melhorar, mas a nossa estaca já estava num tom, num padrão elevado no nosso entendimento, não perfeito. E é interessante que aí quando chegou a minha carta de desobrigação, às vezes vem aquele sentimento, nossa, agora que eu entendi, que eu consegui fazer, colocar um tom, dar um padrão para a nossa estaca, os membros entenderem a doutrina e ajudarem e tudo mais, agora vão me tirar. E é assim que funciona no reino de Deus. O Senhor precisa de você por um tempo. Não existe nenhum chamado vitalício, a não ser a primeira presidência, o Coro dos 12. Mas, fora isso, nós estamos para servir no tempo que o Senhor quer. Então, eu servi por 10 anos e meio, quase 11, como presidente de estaca.
E aí o Senhor falou, agora eu quero você em outro lugar. E é assim que deve ser. E aí esse novo chamado que eu tive que aprender, eu tive que me desenvolver. E é uma maravilha. Essa é a beleza do Evangelho. Né? E aí depois ele diz para ele, ó, e eu fartei, quer dizer, o Senhor falou para ele, eu vou te fazer uma grande nação. Ou seja, nós temos que reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas, com foco na glória para Deus, não para nós. Nós não podemos buscar créditos pessoais, nós temos que dar glória a Deus. Lembra daquilo que nós falamos em algumas aulas anteriores, do Apolo e Paulo? Apolo regou, Paulo colheu, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí ele diz, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então, não se preocupa. Deus vai te colocar onde Ele deseja. Deus, porque mesmo você não buscando créditos e reconhecimento, mas não tem como as pessoas não ver luz naquilo. Não tem como pessoas, às vezes, não desejarem fazer daquela forma, ou seguir aqueles bons exemplos, que estejam nos padrões esperados por Deus. Então, você só pode dar o que você tem. E se Deus te der e te dotar. Por isso que eu tenho que fazer minha parte. Então, Deus vai me ajudar se eu me esforçar. Então, eu só posso dar o que eu tenho. Eu não posso falar ou dizer para alguém, olha, estuda as escrituras, se eu não estou fazendo, ou se eu não estou procurando fazer o melhor com isso. Mas, nesse item, pelo menos, eu posso dizer, estude as escrituras diariamente, vale a pena, vale a pena. E, por fim, ele diz, se você fizer tudo isso, me obedecer, me priorizar, mesmo acima da tua família, estar no lugar onde eu quero que você esteja, reconhecer a minha mão em todas as coisas, e você, aquilo que você recebeu de mim também dar, aí ele diz lá, e tu serás uma bênção. Ou seja, você vai ser um favor divino ou um meio de felicidade. E agora nós sabemos o resultado. Abraão, hoje, nós sabemos que nós somos da geração, ou seja, a posteridade de Abraão. Nós somos, direta ou por adoção. E foi uma bênção. Abraão, o exemplo dele, tudo que ele fez, a esposa dele, ao lado dele, apoiando, são exemplos para nós de que foi uma bênção para nós. Então ele serviu de bênção ou de favor divino, porque ele obedeceu a Deus, então é divino, e também, ao mesmo tempo, uma grande felicidade para nós. Então, eu espero que nós possamos ter entendido e que essa visão desse versículo, e olha só, são 2 versículos só, quantos princípios aplicáveis nós pudemos aprender aqui. Né? Então, daqui 2 dias ou 3, nós vamos colocar a segunda parte dessa aula. Então, lembre-se, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal Ramil Oficina, né? Compartilhe com as pessoas que você conhece e também, por favor, clique lá, ativando o sininho, e se vocês desejarem enviar comentários, por favor, eu respondo a todos, embora às vezes eu não consigo responder imediatamente, mas eu respondo a todos, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.